Deus Santo. Muitos são os problemas, muitas são as lutas, mas sem luta não há vitória, Senhor. Por isso aqui estou, ó Deus, não para pedir que o Senhor tire a luta de cada irmão, não para pedir que o Senhor tire a luta de cada irmã, mas para que o Senhor possa fortalecer cada irmão, para que o Senhor possa fortalecer cada irmã, para suportar a sua luta. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo. Lord Jesus, I pray for this child in Jesus Christ's name. Senhor Jesus, eu oro por estes lenços agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Wonder if we could change them words. Gostaria de saber se podíamos mudar estas palavras. Now I believe. Agora eu creio, agora eu creio. I believe. Tudo é possível. Things are possible. Agora eu creio. And now Agora eu creio. Agora eu creio. Tudo é possível. Agora eu creio. do you believe that what has been asked and desired shall be granted? Você crê que o que foi pedido e desejado será concedido? Isto acontecerá. I saw passing through the line a few moments ago some of my Italian friends from Chicago. Eu vi passando pela fila há poucos momentos atrás alguns de meus amigos italianos de Chicago. How many know Sister Batazzi from Chicago? Quantos conhecem a irmã Batassi de Chicago? Well, you know she had a middle nervous break just recently, very, very bad. Bem, você sabe, ela teve uma crise nervosa recentemente, muito mal. But the morning in Chicago at the Christian Businessman's Breakfast, I told the sister, under the inspiration of the Holy Spirit, Mas certa manhã em Chicago, no café da manhã dos homens de negócios cristãos, eu disse à irmã sob a inspiração do Espírito Santo. she come back to one side and she was just couldn't hold herself together. Ela voltou para um lado e ela quase não pôde se controlar. And I said, sister, you won't get over it right away, but you're going to be well. E eu disse, irmã, você não vai ficar livre disso imediatamente, mas você vai ficar boa. I said, it'll be either 18 months or 2 years. Right in that bracket, you'll be made well. The other day was... Eu disse, isto levará uns 18 meses ou 2 anos,
bem neste espaço você ficará boa. Speaking with her, I heard her testifying so happy, the happiest she'd ever been in all of her life. Outro dia, enquanto falava com ela, eu ouvi testificando, tão feliz, o mais feliz que ela já tinha sido em toda a sua vida. She was riding in a car. She had no peace. The presence of God seemed to have departed from her. Of course, it was mental nerves. Ela estava em um carro, ela não tinha nenhuma paz, a presença de Deus parecia ter afastado dela. É claro, era um nervosismo mental, você sabe. And all of a sudden it returned with a great flow of joy, and the power of the Holy Spirit was upon her. She wept, she cried, they just had a great time. E de repente isto voltou com um grande fluxo de alegria e o poder do Espírito Santo estava sobre ela. Ela chorou, eles simplesmente tiveram um grande tempo. About 3 or 4 weeks ago or a month, and I heard her testify Sunday before last, and she said, Brother Branham, when I got back, I marked down and took that tape. Cerca de 3 ou 4 semanas atrás, ou um mês, eu a ouvi testificar domingo retrasado, e ela disse, Irmão Branham, quando eu voltei e anotei e levei aquela fita, And it was exactly 18 months to the day. e foi exatamente 18 meses daquele dia. Amen. Amém! Do you love him? Isn't he wonderful? Você crê nele? Não é maravilhoso? Now the same Holy Spirit. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Estamos agradecidos a Ele por mais uma vez poder estar em sua casa. Se você quiser marcar a leitura bíblica que será usada nessa noite, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Será a leitura que nosso pastor usará nessa noite. Nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 167. 167, minha âncora é Jesus. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo dragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Essa âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é
âncora, que é Jesus, né? 175. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste, o Pai mandou pra dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre nele vou falar, também do selo do amor, que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Uma nova vida nós temos visto, o dom celeste o Pai mandar. No bom caminho vou brilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, à luz sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador. Ó, vinde hoje receber divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar. Uma nova vida nós temos visto, o dom celeste o Pai mandar. Graças a Deus. Aleluia. 86. Vamos cantar mais o hino de número 86. Quantos problemas eu tenho aqui, não sei solucionar. Quantos problemas eu tenho aqui, não sei solucionar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Às vezes vejo que vou cair, procuro me segurar. Quando orar, peça a Deus por mim, pra Ele me ajudar. Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá. Nos desalentos, nas aflições, nas fúrias, nas ondas do mar, muitos precisam das orações, não posso desanimar. Põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar. Fala pra Ele me proteger, Jesus responderá.
vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai Celestial, aqui estamos, meu Deus, mais uma vez, Senhor, agradecidos por estar em sua casa, Pai. Agradecidos por essa atmosfera, meu Deus, por esses momentos que podemos cantar hinos ao seu louvor, Pai. Ó grande Deus, Pai Celestial, é na condição de pecador, meu Deus, que estamos aqui, mas reconhecendo, Senhor, a morte do Senhor na cruz do Calvário, Pai, o qual tem nos redimido, Senhor, tem nos libertado de todos os pecados, Senhor Jesus. Pai de bondade, Pai Celestial, o Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um dos meus irmãos, Pai. O Senhor conhece a minha necessidade, Pai, e nós a colocamos diante de Ti neste momento, Senhor, crendo que o Senhor responderá, ó Pai. Ó grande Deus, Pai Celestial, sê com cada um dos seus filhos, Senhor. Unja os nossos ouvidos para ouvir a Sua palavra, e que possamos voltar para os nossos lares dizendo: por acaso não ardiam os nossos corações enquanto a palavra é falada? Ó Deus, Pai de bondade, fica conosco, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Então estava o vaso nas mãos do oleiro, aparentemente estava perfeito, aos olhos humanos estava tudo bem. Mas o oleiro, que de vaso entende muito bem, encontrou defeito no vaso que fez, quebrou e amassou o barro outra vez. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo, tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência, tornou-se bonito e com diligência, o oleiro fez um vaso especial. Oleiro que estou falando é Cristo Salvador. Eu estava perdido, Ele com muito amor me tirou das trevas e trouxe pra luz. Eu era um homem perdido, prestes a morrer, mas Ele me amou e me fez saber que pra Ele eu tinha muito valor. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo, tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência, tornou-se bonito e com diligência, o oleiro fez um vaso especial. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo, tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência, tornou-se bonito e com diligência, o oleiro fez um vaso especial. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, sob o toque do hino Somente Crer, vamos receber o nosso pastor.
Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nossa escritura hoje vai mudar, já que nós já sabemos que pertencemos à noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos entender o porquê dos três corpos. E vamos frisar bem o corpo teofânico, que é o, digamos assim, é o intermediário. Primeiro é o corpo humano, depois o corpo celestial, que é o teofânico, e depois o definitivo, para a eternidade de eternidade, é o corpo glorificado. Muito bonito como que Deus providenciou isso para nós. E nos outros cultos passados nós vimos o quanto que o namoro, noivado e casamento aqui, natural, fala do espiritual, fala do casamento com Cristo. Entendemos perfeitamente que nós estamos unidos com Ele agora, é uma união invisível. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. A pessoa só é parte dessa noiva de Cristo se ela tiver o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo ainda, ela pode estar em processo. Às vezes ela já passou por justificação, por santificação, mas não alcançou ainda o batismo com o Espírito Santo. As virgens nécias são santificadas, justificadas, santificadas, mas não têm o Espírito Santo. Por isso que elas foram chamadas de virgens loucas. Elas têm tudo que a prudente tem, menos o Espírito Santo. E o irmão Branda mostrou para nós que o que caracteriza que você é eleito desde antes da fundação do mundo é que você não rejeita a palavra. Você não rejeita o Espírito Santo. Você não rejeita Cristo. E Cristo é a palavra. Amém? Então, só para ligar a sua atenção para o que nós vamos tratar. Nosso boa noite aos irmãos que estão em conexão. Irmão Geraldo e Manselmo na Fazenda Santana. Irmã Lucilene em Brasília. Quanto tempo, irmã Lucilene? Deus te abençoe. Irmã Nair Elianai em Alexânia. Irmão Clebton Germano em Bonfinópolis. Irmã Maria Aparecida também em Bonfinópolis. Irmã Ana Paula, Daniel e João Vitor lá em Catalão. Irmã de Sonina Rodrigues em Goiânia. Irmão Sebastião Batista e família. Irmã Etelvina, meu Deus, só está passeando, né, irmã Etelvina? Lá no Senador Canedo. Por que a Aline não foi levar a irmã Etelvina, né? A Aline está aqui hoje. A Aline está aqui hoje no culto. Que bênção, né? Deus abençoe. Irmã Terezinha e família em Trindade. Irmã Terezinha e família em Trindade. Irmão Matizon e família em Vianópolis. Irmão Cláudio e família também em Vianópolis.
irmã Edilane Sara Hope, Vianópolis, Natanael e Delta de Oliveira, em Vianópolis. Uai, já mudaram para Vianópolis de novo? Vocês não param, não? Bananeira que muito muda não dá caixa, rapaz. Você vai na igreja aí que eu preciso conversar com você e sua esposa. Rapaz. Muito bem. Irmã Júnia e família em Ibiá. Deus abençoe vocês aí. Sua mãe estava aqui domingo de manhã, agora eu não estou vendo ela. Eu acho que ela ficou em casa ajudando a outra nora. Né? A outra nora está com o netinho dela, né? O filhinho dela está meio doentado. Irmã Nice, Santiago e família em São Domingos do Prata, Minas Gerais. Irmã Nice, Santiago e família em São Domingos do Prata, Minas Gerais. Estou tentando lembrar aqui, ver se eu lembro, mas, ei, irmã, eu vou falar, eu não lembro de todo mundo, né? Irmão Edivar e família em Peixoto de Azevedo. Ô, irmão Edivar, um abraço, rapaz. Olha, o Silas me ligou hoje 10 vezes, mas eu estava na fazenda e não pude atendê-lo. Deus abençoe, irmão Edivar e família aí em Peixoto de Azevedo. Mais 18 conexões não identificadas. Um abraço fraternal a todos, Deus os abençoe e seremos ricamente abençoados nesta noite. Vamos ficar de pé, a nossa leitura é 1 Tessalonicenses. Você dá conta de falar Tessalonicenses? Eu dou conta, mas tem que soletrar. Eu estou aprendendo a soletrar umas palavras difíceis. É porque nós temos algumas professoras de português, tem umas aqui que é até mestre, mas não ensina muita gente, não. Elas têm vergonha de ensinar o pastor a falar, né? Então, mas tá bom, obrigado, assim mesmo, né? E a gente vai soletrando aquelas que a gente não dá conta. Às vezes, tem muitas delas lá em Bonfinópolis ontem. Mas eu tentei lembrar uma palavra, mas não conseguia lembrar e ia falar, não dava conta. Mas é assim mesmo, né? A gente não estudou muito, não. A gente estudou muito pouco. Vocês achou que era muito, né? Muito pouco. Verso 13, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos... Paulo usa uma expressão de autoridade, né? Não quero, porém, irmãos. Eu também não quero, viu? Você fica aí chorando, arrancando os cabelos da cabeça, né? Olha só. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você já foi em velório de quem não tem ninguém da família que é crente? Gente, mas é uma griteiro, é uma gritaria, é um choreiro. E você pode saber, aqueles que desmaiam na beira do caixão, que morrem, pode saber que foi os filhos mais rebeldes, os netos mais rebeldes, que mais deu trabalho, que faz aquele pampeiro todo, né? Mas vamos ler, que vocês tem gente de pé com criança nos braços, e eu começo a pregar logo na leitura. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos humildemente que o Espírito Santo possa nos consolar, para que nós possamos consolar uns aos outros. Se o Senhor nos ajudar, nós sairemos ricamente abençoados. Essa lista de pessoas que nos acompanham pela internet, Pai,
nós intercedemos por todos eles. Naturalmente, a minha mãe, minha irmã, também em conexão em Goiânia, que o Senhor abençoe a todos os nossos amados irmãos em seus lares, que a atmosfera deste culto possa chegar até lá e abençoá-los, e a nós outros aqui também, que possamos sair rejubilando deste culto, é a nossa oração, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Então eu gostaria de intitular como corpo teofânico. Corpo teofânico. Na mensagem de Hebreus, capítulo 2, terceira parte, o profeta usa uma expressão assim, é só uma expressão e eu não tenho um parágrafo aqui. Deus colocou uma alma no homem e ele não a colocou no animal. Deus colocou uma alma no homem e não colocou no animal. Porque a alma que estava no homem é aquela teofania. A alma que estava no homem é aquela teofania. E na mensagem de Hebreus, capítulo 4, parágrafo 64, o profeta diz assim, algumas pessoas dizem, irmão Brana, e sobre esses milhares que a Bíblia diz que aparecerão ali? As pessoas sempre preocupam com o tanto de gente que vai ser salvo. Eles não preocupam nunca com o tanto de gente que vai se perder, mas preocupam com o tanto de gente que vai ser salvo. E sobre esses milhares que a Bíblia diz que aparecerão ali, simplesmente recordem, quantos morreram em cada geração? Quantos cristãos que morreram em cada geração? Aí vai somando, soma só de Cristo para cá, não vamos contar o Velho Testamento, vamos contar só de Cristo para cá, e vamos ver que quantos milhares de cristãos que morreram em cada geração. Só a perseguição da Igreja Católica foi 68 milhões de cristãos que eles assassinaram no período da Era das Trevas. 68 milhões de cristãos. Aí depois eles aparecem na mídia, né? E dizem, nós queremos pedir perdão para a humanidade de ter assassinado aquilo, como se isso fosse redimir. Eles assassinaram Joana d'Arc, aí depois eles fizeram dela uma deusa, uma santa, canonizaram ela, e desenterraram os ossos dos sacerdotes que a mataram, porque quando ela foi morta, eles mataram ela como se fosse uma feiticeira, porque ela fazia milagres. Através das orações dela, as pessoas eram curadas e tantas coisas mais. Aí eles mataram ela, aí passado algum tempo, alguns anos, eles reconheceram que aquilo era um dom de Deus, e eles fizeram dela uma santa, tá? E pegaram e desenterraram os ossos daqueles sacerdotes da época e jogou no rio para fazer penitência por eles. É facinho, né? E mata e depois dá um jeito, mata depois tira do purgatório. Vai pro purgatório, vai ver, no juízo do trono branco, lá que vai purgar todo mundo. Aquela questão de desenterrar os ossos e jogar lá no rio, aquilo não tem significado algum diante de Deus. Aqueles homens é que tinham que ter arrependido antes deles serem mortos, antes deles morrerem. Nós não sabemos se arrependeram, quem sabe que alguns deles se arrependeram. Então, simplesmente recorde quantos morreram em cada geração que foram cristãos através das eras. Todos eles ressuscitarão.
todos eles ressuscitarão, e isto formará o corpo, e esse corpo é que será a esposa de Cristo, é que vai encontrar com ele nas nuvens, no arrebatamento, no rapto, porque nós acabamos de ler que nós, os que ficarmos vivos, não impediremos os que dormem, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e encontraremos com ele nos ares. Então aí você vai observar uma coisa, que nós, os que estivermos vivos, nós não receberemos aquele corpo teofânico, porque aquele corpo teofânico está dentro de nós, como o Mombrano expressou aqui, através da alma. Quando nós morremos, ele sai desse corpo aqui e entra naquele corpo teofânico. Ele entra naquele corpo, um corpo especial, vai para um lugar especial, aguardando a ressurreição. Naquele corpo, no corpo teofânico, não se come, não se dorme, lá é um descanso total. Quem está lá não quer voltar mais para esse corpo humano, não, esse aqui já passou. Quem está naquele corpo teofânico, nenhum deles quer, porque, para começar, se ele morreu velhinho, ele está lá num corpo de 18 anos de idade, 18 a 22 anos de idade, ele vai querer voltar para um corpo aqui, mesmo se oferecer o corpo mais jovem para ele, vai querer voltar? Enfrentar todas as lutas que nós enfrentamos aqui, ter que trabalhar, ter que lutar com a vida, ter que lutar contra o diabo em cada uma de suas armadilhas. Você está pensando que o diabo não coloca armadilhas no nosso caminho? Ele coloca. Então nós temos que lutar com ele constantemente, você tem que lutar com ele constantemente. E eles não querem de forma alguma, pode oferecer o que quiser para eles, que eles não querem voltar para cá. Quando a irmã Meda foi chamada, a irmã Hope foi chamada de volta, depois dela ter partido, ela disse: Billy, por que você me chamou de volta? Eu estava sendo escoltada a um lugar muito lindo, e eu estava num corpo que eu não tinha mais dores, eu estava num corpo que eu não estava sofrendo mais, eu estava num corpo novo, sem enfermidade, sem angústia, sem tristeza, e eu estava entrando num lugar tão belo, você não tem noção do tanto que aquele lugar é belo. E o irmão Branham disse que caiu um arrependimento nele de ter chamado ela de volta. Ele simplesmente disse: Hope, eu estou tão desesperado, Hope, eu queria falar com você pelo menos mais um pouquinho. Então, depois que a pessoa prova, antes da pessoa provar aquele corpo, ela tem medo. Outro dia nós falamos aqui que qual que é a pessoa que não tem medo de morrer? Tem gente que tem medo até da pessoa morta, tem medo de chegar perto do morto. Tem um aí que se ele chegar perto do caixão assim, ele destampa a rir, rindo morto. Mas aquele é o estado emocional da pessoa, não tem nada a ver, né? Não quer dizer que ele tem medo do morto. Mas o irmão Branham diz assim, quando a pessoa morre, aquilo lá é um corpo ali, não tem nada nele mais ali, não faz nenhum mal a ninguém aquele corpo ali, ele vai para a sepultura. Esse já passou. Então eles estão em um corpo realmente, mas uma teofania, e eles clamaram para Deus quanto tempo? Na mensagem Vida, parágrafo 60, então aquela teofania se fez carne. Agora ele vai falar do Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Cristo Jesus. E então toda a plenitude da Trindade habitou nele, a Trindade de ofícios. Nós não temos que ter dificuldade de falar a Trindade de Deus. Quando você fala a Trindade de pessoas, você entendeu errado a Trindade de Deus. A Trindade de Deus é a Trindade de ofícios: Pai, Filho e Espírito Santo, um só.
Como existe uma trindade em nós, em Deus também existe. Eu sou filho, mas meu nome é Ivaldo. Eu sou pai, mas meu nome continua sendo Ivaldo. E eu tenho um espírito. Então eu sou trino ou não sou? E você é igual a mim ou não é? Você é diferente? Então você também é trino. E Deus não pode ser? Deus não pode ser uma trindade? Agora, a de Deus é mais sublime. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. No passado, como Espírito, Ele estava numa coluna de fogo. Quando Jesus veio, Ele estava em um corpo teofânico de Jesus Cristo. E quando Ele enviou o Espírito Santo sobre nós, é o outro ofício do Espírito Santo. Então essa é a diferença de Deus e nós. Tudo naquilo, Pai, Filho e Espírito Santo. Observe, Jesus disse a Nicodemos que deveria nascer da água e do Espírito. E muitos pensam que nascer de novo, ou que é nascer do Espírito, do novo Espírito. Porém, sim, através do Espírito. Você não tem que nascer de novo do Espírito. O seu espírito não troca, só muda a natureza dele. O homem convertido muda a natureza dele. Por exemplo, qual que é a natureza do seu espírito? É a sua alma. A sua alma é a natureza do seu espírito. E quem governa o seu corpo externo, seu corpo de carne, é o seu espírito. É muito simples de entender, não é complicado. O que governa o seu corpo físico é o seu espírito. Então, se o seu corpo físico está jogado ao pecado, às coisas malignas, às coisas do mundo, é porque a sua alma não é de Deus. A sua alma não se converteu ainda. Deus não trocou a sua alma. Porque o dia que Ele trocar a sua alma, Ele te dá uma natureza nova nesse espírito, porque a alma é a natureza do espírito, e o espírito domina a carne. Como é que pode você ter a natureza, o seu espírito ter a natureza de Deus? Porque o homem que se converte, ele tem a natureza de Deus. Como pode o seu espírito ter a natureza de Deus e o seu corpo andar em pecado, jogando, prostituindo, mentindo, roubando, falando da vida dos outros? Tem alguma coisa errada em algum lugar, porque o dia que Deus trocar essa natureza do seu espírito, irmão, você não vai mais pecar. A Bíblia diz, nós vamos ler aqui, você não peca mais, porque Deus trocou a natureza do seu espírito. Você tem um espírito agora que é dócil, é manso, é humilde. Então vamos continuar. Ainda a mensagem vida 61, depois nós voltamos no 59 e depois 63 e 64. Então você anotou, né? Você anotou primeiro o 60, agora o 61. Depois é o 59, nós voltamos no 59 e depois 63 e 64. Isso é para quem anota, é bom a gente repetir assim. E esta é a própria maneira que seguimos, diretamente voltando ao princípio original de Deus. Ali nascemos novamente, não da carne, nós nascemos de novo, não do sangue, da nossa aqui do mundo, não. Nicodemos fez a pergunta certa. Ele falou assim, mas como é que eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus disse, não, Nicodemos, não é assim, é aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Não tem gente, você tem, a pessoa para dizer assim, eu sou uma cristã, eu sou uma pessoa cristã, ela tem que realmente ter nascido da água e do Espírito.
Ou então ela vai testificar uma coisa que ela não vive. Olha, ser crente aqui dentro da igreja, todos nós podemos ser crente aqui dentro da igreja. Mas eu quero ver ser crente, é aquela atmosfera cristã te acompanhando aonde você estiver. Se você estiver num piquenique, aquela atmosfera cristã está te acompanhando. Se você estiver num shopping, que muito pouco nós vamos, para começar, nós somos pobres, né? Muito pouco nós vamos nesses lugares. Isso é lugar para quem tem bastante. Ou então, aqueles espíritos de curiosidade, né? Fica lá e não gasta um centavo, porque não tem para gastar. Então, é por aí. Mas se você estiver lá dentro desse shopping, você tem uma atmosfera que te protege. Você anda nela. Você se porta como um cristão aonde você vai. Por quê? Porque você nasceu da água e do Espírito. É muito simples para compreender isso. Está na escola, lá no colégio, você não porta como as mundanas, a moça não porta como as mundanas lá no colégio. Ela não carrega um batom e um brilho, sei lá, que acho que é na bolsa, e quando ela está entrando no colégio, ela reboca tudo de batom, disso e daquilo. Ela nasceu de novo. Ela nasceu da água e do Espírito. Como é que ela vai usar essas coisas lá? Só porque está longe do pai, longe da mãe? Está no meio das mundanas, aí tem que agir como as mundanas? Tem que vestir como as mundanas? Essa é a diferença. Então, ali nascemos novamente, não da carne, nós nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito. E aquele Espírito eterno de amor e honestidade desce para se posicionar em nós. E aquele Espírito eterno de amor e honestidade desce para posicionar em nós. Então, se a pessoa não é honesta, você acha que ele tem um espírito de honestidade? O Espírito Santo de Deus está nela, se ela não é honesta? A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade. Olha, a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito de verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos. Esse é o parágrafo 59, mensagem vida, que era o Filho. Então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos, a palavra dita daquelas grandes fontes da vida, e saiu, e ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Aí você vai lá para São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo é esse Logos que ele está falando aqui. Então veja, esse é o Logos, a palavra dita daquelas grandes fontes da vida, e saiu, e ali houve a teofania, que foi Deus feito a palavra. O parágrafo 63, 64. Então, na vinda do Senhor Jesus, agora chamou a nossa atenção, que estamos às portas. A vinda do Senhor Jesus está às portas. E você não tem que ficar preocupado se você é cristão e sua esposa não é. Você não tem que ficar preocupado, você não vai dar conta dela. Se você é cristão e sua esposa não é, quando Jesus vier, você vai e ela fica. Você nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Você vai no rapto
e ela fica. O que ela vai se arrumar, eu não sei, mas que ela vai ficar, vai. Se a esposa é uma nascida de novo, nasceu da água e do Espírito, e o seu marido não adianta ele tentar amarrar ela, vou te amarrar, que vou deixar você posar amarrada agora toda noite, porque sei lá que esse Jesus seu vem e te leva, eu vou amarrar você. Pode amarrar do jeito que tiver. Pedro estava amarrado, era com cadeias de aço, sei lá que material que era aquele que eles faziam, aquelas algemas. Estava trancado. Olha, tinha 3 portas, cada porta tinha 4 soldados, 16 soldados guardando o ambiente que Pedro estava lá, preso, amarrado, trancado, tá? Cada porta daquela tinha cada fechadura enorme. Para eles abrir aquelas portas dava um trabalho terrível. Por isso que não adianta você trancar sua esposa, amarrar seu marido, não adianta não resolve não. Sabe o que o anjo fez? O anjo chegou lá, Pedro estava tão preocupado que ia ser morto no outro dia, que estava dormindo, roncando. Que jeito eu não sei, porque ele não tinha uma cama confortável para ele. O que eu já ouvi falar que eram aquelas cadeias de antigamente é coisa terrível. Então, de repente o anjo chegou, disse: Pedro, acorda, Pedro, vem, pega suas coisas aí, me siga. Mas senhor, eu estou amarrado. Estava. As cadeias soltou da mão dele, e ele pegou suas coisas e levantou e saiu. Chegou na primeira porta, a porta abriu sozinha, ele passou, os guardas estavam dormindo, ele foi acompanhando o anjo, chegou na segunda porta, a porta abriu, ele passou de novo, os guardas estavam lá de fora dormindo outra vez. Chegou na terceira porta, a porta abriu, os guardas dormindo outra vez, ele passou e foi embora. Chegou lá, saiu o muro da cidade, falou: agora você vai lá para a casa do irmão João Marcos, que eles estão reunidos lá orando por você, vai lá, pode ir. Pedro foi assim, parece que até sem acreditar, mas será que eu estou sonhando? Será que é eu mesmo que estou aqui de fora, saí da cadeia, eu ia ser morto amanhã? E quando ele chegou lá, bateu na porta lá, veio uma criada lá, olhou, ela quase desmaiou, saiu gritando para trás: é Pedro que está lá na porta, é Pedro. Os irmãos disseram: mas como pode? Não, isso aí deve ser a teofania de Pedro, não deve ser não. E o Pedro continuou batendo: irmãos, abre a porta logo, senão o soldado me pega de fora, abre a porta depressa. E era Pedro mesmo. Adianta amarrar? Adianta amarrar um filho de Deus? Adianta amarrar uma filha de Deus? Não vai resolver. Não tem cadeia que segura, não tem corda que segura, tá? Então, na vinda do Senhor Jesus, este corpo é tomado da terra novamente e levado para um estado glorificado, para viver para sempre em sua presença. Esse é o corpo que todos nós almejamos. O corpo celestial é bom? É bom, porque nós descansamos. A Bíblia diz assim, quer ver? Apocalipse, a gente usa toda vez que vai sepultar alguém, a gente usa essa escritura aqui, ó. Apocalipse 14, verso 12 e 13. Apocalipse 14, 12 e 13. Quando a gente vai colocar o corpo lá na sepultura, nós lemos essa escritura aqui. Nós lemos essa escritura: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados. Você sabe o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado? Aí tem medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Você tem medo da bem-aventurança? Olha, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Tem gente que pensa assim que quando ele morrer, ele vai ser mudado. Não, minha natureza vai mudar quando eu morrer. Não vai. É quase que a mesma coisa do rapaz que casa com a moça custosa, diz: não, eu vou casar com ela e eu vou mudar ela. Muda nada. Ou a moça vai casar com um moço custoso, arteiro, namorador, eu vou casar com ele e vou mudar ele. Não dá conta. Se Deus não mudar, eu e você, nós não mudamos ninguém. Para começar, nós não somos reformadores. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas se convertam, não para reformar as pessoas. É por isso que não dá certo. Quando uma pessoa ela vem para a igreja por emoção, ela dura pouco tempo na comunhão, logo ela está indo embora, porque ela não teve uma experiência de conversão, ela só veio por emoção. A gente tem certas interrogações em batizar determinadas pessoas. Por quê? Porque você não vê nelas uma verdadeira conversão. E às vezes você fica protelando, aconselhando esperar mais um pouco e tal. Por quê? Porque nós queremos ver, na realidade, um certo desespero da pessoa para se posicionar. Diz: olha, se eu preciso, se isso está dentro das três ações físicas que a gente prova que é um cristão, que é ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar da ceia e lavar os pés. 3 ordenanças físicas. Isso é que vai provar que eu sou um cristão. Quando a pessoa realmente ela se converteu, ela tem desejo de manifestar isso publicamente. Aí você vê a diferença. Você vê que ela converteu. Mas olha, esse corpo é aquele corpo que nós almejamos. Por quê? Nós somos levados para o estado glorificado, para viver sempre na presença de Deus. Então toda perversão, todas as coisas que estavam na perversão, tudo deixa de existir. A carne vai para a sua punição, o inferno abre sua boca e engole todo o mal e a perversão, e Deus e a sua amada igreja, a sua noiva, toma sua posição para seguir na eternidade. Esta é a grande esperança da igreja cristã. Aleluia! Isso é o que nós desejamos, é ir logo para esse corpo glorificado. A teofania, o corpo teofânico é bom? É excelente, mas eu prefiro o corpo glorificado. E Paulo diz que nós, os que estivermos vivos, não impediremos os que dormem. No abrir e fechar de olhos nós seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Quem é este Melquisedeque? O irmão Branham pregou a mensagem com esse tema. Notem
seu primeiro ser foi espírito. O primeiro ser de Deus foi espírito. Deus, sobrenatural, o grande e eterno. Segundo, ele começou a se formar para a carne numa teofania, chamada a palavra, um corpo. Então este era o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão, e foi chamado de Melquisedeque. Você vai lá em Gênesis, você encontra Abraão, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão depois que ele venceu aqueles 5 reis que levaram Ló e sua família cativos. E Abraão chamou de Melquisedeque. Ele foi chamado de Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora, chegaremos a isso. Isso é Deus, que ele, inclusive, ele foi chamado, eu acho que ele fala aqui, de o sacerdote de Deus. Chegaremos a isso e provaremos em uns poucos minutos, o Senhor permitindo. Esse foi o parágrafo 57. Agora os 67 e 68. Vemos o atributo, filhos do seu espírito, ainda não tem entrado no corpo que tem a forma da palavra, mas uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra e ansioso, espera ansioso a mudança de corpo. Agora, a diferença entre ele e você como um filho, a diferença entre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e você como um filho de Deus, você quer ver a diferença? Ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Morfe, você sabe, em morfe é aquele que muda de ação, muda de personagem. Um mesmo personagem, ele representa vários numa peça. É isso, é em morfe, é mudar. Ele mudou, ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque. A Bíblia só menciona Melquisedeque lá com Abraão, nunca mais mencionou Melquisedeque. Você notou isso? E aquilo era uma teofania de Deus, porque ele se converteu em Jesus Cristo, por isso que nunca mais se ouviu. Aí ele se fez carne, veio através de uma virgem, se fez carne. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora, vocês passaram por isto, porque naquela forma ele sabia todas as coisas. Naquela forma de teofania, ele sabia de todas as coisas, porque afinal de contas ele era a palavra. E vocês nunca puderam saber ainda. Ele está mostrando a diferença de filho. Nós somos filhos de Deus? Somos, mas está mostrando a diferença de nós sermos filhos de Deus e de Jesus Cristo ser o Filho de Deus. Vocês vieram como Adão, como eu. Vocês se tornaram do atributo a carne para serem tentados. Porém, quando esta vida estiver terminado, aqui, eu não sei se está breve para alguém, eu não posso profetizar, mas eu posso dizer uma coisa, que todos nós estamos a caminho, todos nós estamos na fila. Se alguém quiser a minha vez, eu dou oportunidade. Paulo disse assim, olha, Paulo poderia escolher, ele disse, eu desejo partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor do que aqui estar, mas por causa de vocês eu vou ficar mais um tempo. Já pensou como que Paulo podia escolher? Agora estou escolhendo também.
Às vezes tem alguém que está na fila aí, está com pressa e quiser passar na minha frente, pode. Que todos nós estamos. Eu não sei qual que é o meu número. Eu vou dar uma faladinha com o anjo, para ele ver se chama uns números depois do meu primeiro. E se o seu tiver, hein? Se o seu for depois do meu, depois do meu, hein? E o anjo te chamar, a gente, nós temos que levar um pouco da vida desta forma. Nós não podemos pensar só nessa vida aqui. Só de saber que se eu partir aqui, que coisa, eu vejo o pastor Joaquim falando, ele disse, de vez em quando ele não expressa muito isso publicamente, mas no plenário, às vezes ele expressa, um dos maiores desejos que ele tem é ele estar pregando numa escola, em um culto, e de repente ele cair para trás, morto. Não seria uma coisa mais, não seria uma coroação do ministério mais preciosa do mundo? Saber que se ele cai morto aqui, se eu cair morto aqui, eu já entrei naquele corpo, aquele corpo não está longe de mim, ele está numa velocidade muito maior que eu não vejo, eu estou num corpo de carne, a minha visão é fraca para isso, porque se nós víssemos a velocidade que eles estão, você pensa assim, o inferno é muito longe daqui. Não, a pessoa morreu e ela não alcançou o seu corpo teofânico, ela não estava preparada para entrar no corpo teofânico, ela morreu, ela já caiu no inferno. Da mesma forma é aquele que entra no corpo teofânico e vai para a sexta dimensão. Ele morreu aqui, ele já entrou, ele não tem que viajar milhões de anos-luz para estar na sexta dimensão, não. Ele morreu aqui, ele já entrou nela. Aí nós temos medo disso. Às vezes há muita preocupação da nossa mente, que nós começamos a preocupar com pai, com mãe, com filhos, com marido, com esposa, com a família, com a empresa. Começamos a preocupar, o que será da minha empresa, que eu tanto trabalhei? Será que os meus herdeiros vão dar continuidade? Eu não posso morrer agora, eu tenho que preparar meus filhos, eu tenho que formar meus filhos. Um dia andando com um empresário, ele mostrando a riqueza, a fortuna, ele disse, olha, eu penso que daqui 20 anos eu vou parar de trabalhar, eu vou entregar para meus filhos, vou formar eles, daqui 20 anos eu estou com meus 3 filhos formados, eu vou entregar para eles a empresa, e aí eu vou só... Dá quase para pensar assim, na parábola do jovem rico. E se uma vozinha falasse atrás dele, ei, hoje te pedirão a tua alma, e o que você está planejando aí, para quem vai ficar? Quem vai tocar essa empresa sua? Irmão, tem muitos pensamentos que passam na nossa cabeça que é meramente castelos na areia. É por isso que nós deveríamos estar mais preocupados com a vinda do Senhor Jesus Cristo do que com qualquer outra coisa. Nós deveríamos estar tão preocupados em estar pronto para a sua vinda do que qualquer outra coisa. Preocupado com Bolsonaro, preocupado com Lula, preocupado com quem vai ser o novo presidente, tem um monte lá, doidinho para entrar na fogueira do Temer. Isso aí, você quer saber de uma coisa? Outubro está vindo aí, e eu não sei para quem votar ainda. A situação está difícil.
Vamos voltar para Jesus, porque ele já foi eleito mesmo. Vamos voltar para Ele. Senhor, está na hora do Senhor intervir nesse mundo, tomar controle de tudo. O irmão Branham chegou a expressar que a hora que um demente desses aí soltar uma bomba atômica, dentro de 3 minutos o mundo vai para os ares. O mundo, porque eles têm tanta bomba atômica pronta no mundo, que um explode, outro explode, dentro de 3 minutos acaba tudo. E nós ficamos aí agarrados nas coisas materiais. Não sei não, irmãos. Eu só sei que agora vocês passaram por isso, porque naquela forma Ele sabia todas as coisas, e vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão, como eu. Vocês se tornaram atributo da carne para ser tentados. Vocês tornaram atributos da carne para ser tentados. Porém, quando esta vida estiver terminado aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos. Temos um tabernáculo esperando, se essa vida terminar aqui. Esse é para onde nós vamos. Isso é a palavra. Então podemos olhar olhar atrás e ver o que nós fizemos. Deixa eu repetir essa expressão, ele está citando a Bíblia. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando, é o corpo teofânico. Esse é para onde nós vamos, isso é a palavra. Então podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Às vezes agora fica difícil de você saber o que fez de errado. O Branham chegou a dizer que nós falhamos 10.000 vezes por dia. Então podemos olhar atrás e ver o que nós fizemos, porque nós mudamos deste corpo. Agora, não o entendemos. Nunca temos nos tornado a palavra. Só nos tornamos um homem carne, não a palavra. Porém, 69. E parece claramente, e fez claro, que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Se nós nunca fomos um pensamento no princípio, num pensamento de Deus no princípio, nós nunca nos tornaremos a palavra, nunca. Vocês não podem ser a palavra a menos que seja um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento de Deus primeiro. Mas vejam vocês, a fim de suportar a tentação, vocês tinham que passar pela teofania, tinham que descer aqui em carne para serem tentados pelo pecado. Agora, se a pessoa não resiste à tentação do pecado, é porque ela não tem semente, gente. Ela não estava no pensamento de Deus, gente. O pai fala, a mãe fala, o pastor fala que a mentira não é de Deus, é do diabo. Mas a pessoa continua mentindo. Aquele filho continua mentindo, aquela filha continua mentindo. Será que aquilo está caracterizando ela como uma filha do diabo, porque o pai da mentira é o diabo? E você que mente nos negócios, para ganhar um lucro maior, você acha que Deus não está vendo? É mania quase de todo mundo. Entra numa loja, olha o preço de um calçado, por exemplo, um calçado. Mas tem centenas de lojas de calçado. Aí sai da loja, para não deixar o vendedor muito triste, fala assim: olha, depois eu volto.
Você já fez isso quantas vezes e nunca voltou mais lá? Levanta a mão aí. É claro que você não vai fazer isso, né? Ah, depois eu volto. Por que não fala logo para o vendedor assim? É o seguinte, eu vou dar uma saída aí, tem muito mais loja aí. Se eu encontrar uma coisa, quem sabe até melhor do que a sua, um preço mais excelente, eu vou comprar por lá mesmo, volta aqui não. Muitas vezes é falta de ser advertidos. É que nós falhamos. Aí mente para a professora. O aluno que cola, tem algum aluno que cola aqui? Não precisa levantar a mão. Porque às vezes seu pai vê, sua mãe vê. O aluno que cola, ele está mentindo para a professora, para os pais e para ele mesmo. E está mentindo para ele mesmo que ele sabe, está colando. Eu vou deixar essa mentira de lado. Agora, né? Já chega. Já deu para você entender que quem é mentiroso, sei não, hein? Ou tem que ter uma experiência com Deus e largar dessa mentira, ou então, você sabe quem que é o pai, né? Já sabe. Jesus, ajuda nós. Vocês tinham que estar no pensamento de Deus primeiro, mas vejo vocês, a fim de suportar a tentação, vocês tinham que passar pela teofania, tinham que descer aqui em carne, para serem tentados pelo pecado, e então se vocês pecam, todos que o Pai tem me dado virão a mim, e eu os levantarei no último dia. Vocês tinham que ser primeiro, e então vejam vocês, ele veio sob a linha regular de atributo, antes da fundação do mundo, página 70, antes da fundação do mundo, seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro, é por isso que você não rejeita. Deus vai julgar aqueles que rejeitarem a sua palavra. Então disso, ele se fez a palavra, a teofania, que podia aparecer, desaparecer, e então ele se fez carne e voltou novamente, ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém vocês passaram pela teofania e se fizeram homens de carne para serem tentados pelo pecado, e então, se este tabernáculo terrestre for desfeito, temos um esperando. Não temos ainda os corpos, porém olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de vocês, lança este corpo em sujeição a Deus. E nós vamos terminar com isso. Não temos ainda aqueles corpos, nem teofânico, que é o celestial, e nem o glorificado. Porém, olhem, quando este seu corpo, este agora, este meu, este seu, recebe o Espírito Santo de Deus, a vida imortal dentro de vocês, a vida imortal dentro de mim, dentro de vocês, então lança este corpo mortal em sujeição a Deus. Vão lembrar do casamento? Vós, mulheres, sejam sujeitas a seus próprios maridos. Vós, mulheres, sejam sujeitas aos seus próprios maridos. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, a vida imortal dentro de você, lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia! Igreja, quando ele disse, vós mulheres, sede sujeitas a seus maridos, é como se ele estivesse dizendo assim, igreja, sede sujeita ao seu marido, que é Cristo.
Terminou. Você vai guardar isso? Você vai ser sujeito a Deus daqui para frente? Vai ser sujeito? Vocês na conexão, vocês vão ser mais sujeitos a Deus agora? Daqui para frente? Senhor Jesus, é com alegria em nosso coração que nós fechamos aqui este assunto. Algumas referências que temos mais, mas tudo em torno do que nós já temos ouvido e aprendido. Pelo que muito te agradecemos, Senhor. Eu creio que não poderia ficar mais claro do que foi expressado. Nós entendemos agora melhor o que é o corpo terreno, o que é o corpo celestial, que, entre parênteses, teofânico, e o corpo glorificado, aquele corpo que viveremos nele eternamente, o qual todos nós almejamos entrar nele. E na aparição do Senhor nós simplesmente seremos transformados num corpo mortal terreno para aquele glorificado. Ei, glória! E ainda assim, Senhor, somos gratos também, porque se o Senhor terminar comigo aqui, o Senhor tem um corpo teofânico para mim entrar nele e ir para um descanso até que os meus irmãos e as minhas irmãs estejam prontas para subirmos a encontrar com o Senhor nos ares. Oh, que escritura maravilhosa! Por isso que Paulo disse: filhinhos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pai, consola o coração de cada um, de cada irmão, de cada irmã, daqueles que ainda não se decidiram em serem cristãos, Senhor. Nós intercedemos por ele. É para esse lugar que nós vamos. É para esse lugar que nós estamos preparando para ir. É por isso que nós viemos aqui, paramos aqui para ouvir a Tua palavra. Aceita a nossa gratidão, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Domingo de manhã estamos de volta e o nosso estudo domingo de manhã é a adoção, segunda parte. Venham todos, traga seu exemplar e vamos acompanhar o estudo. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, cada família em seus lares que nos acompanharam pela internet. Um abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.